A voz de Elias ecoava no grande salão, preenchendo cada canto com uma promessa de esperança que parecia tocar a alma. O Cartel da Fé, como muitos o chamavam, não era apenas uma igreja. Era um refúgio, um farol para almas perdidas em um mundo de incertezas. Elias, o líder carismático, possuía um dom inegável de oratória, capaz de converter a mais profunda desesperança em um vislumbre de salvação. Seus olhos, embora astutos, irradiavam uma bondade quase divina, e seu sorriso, sempre presente, era um bálsamo para corações aflitos. Ele prometia não apenas a cura para as doenças do corpo e da alma, mas também a prosperidade material e a salvação eterna. Um pacote completo de felicidade e paz, que parecia bom demais para ser verdade, mas que, para muitos, era a única verdade possível. Ana chegou ao Cartel da Fé carregando o peso de um luto recente e a cicatriz aberta de uma tragédia familiar que havia despedaçado sua vida. A perda repentina de seu marido e filho em um acidente brutal a deixou à deriva, sem rumo, sem fé. Ela havia tentado terapias, grupos de apoio, mas nada preenchia o vazio avassalador que sentia. Foi uma amiga bem intencionada quem a levou ao cartel, descrevendo Elias como um homem de Deus, capaz de restaurar o que foi quebrado. Ana, vulnerável e desesperada por qualquer raio de luz, aceitou o convite. No primeiro culto, Elias falou diretamente ao seu coração ferido, como se a conhecesse desde sempre, como se soubesse exatamente as palavras que precisava ouvir. As promessas de cura e de um futuro sem dor soaram como uma melodia há muito esquecida. A comunidade, calorosa e acolhedora, envolveu-a em um abraço que ela não sentia há meses. Ali, naquele lugar, Ana encontrou um senso de pertencimento. Uma família que a entendia e a esperança, mesmo que frágil, começou a florescer novamente em seu peito. Nos dias e semanas que se seguiram, Ana mergulhou de cabeça na vida do cartel. Participava de todos os cultos, dos grupos de estudo bíblico e dedicava seu tempo livre ao trabalho voluntário na comunidade da igreja. A cada dia, sentia-se mais forte, mais conectada a algo maior que si mesma. Elias era seu guia, seu mentor espiritual. No entanto, pequenas coisas começaram a chamar sua atenção. As ofertas voluntárias tornaram-se cada vez mais frequentes e, em vez de serem meras sugestões, eram apresentadas com uma urgência quase imperativa. Membros eram encorajados a doar percentagens significativas de seus salários, e aqueles que hesitassem eram sutilmente lembrados das bênçãos que perderiam. Ana também percebeu a crescente influência do cartel sobre a vida pessoal dos membros. Decisões sobre emprego, casamento e até mesmo a educação dos filhos eram submetidas à aprovação divina de Elias. Ele parecia ter uma resposta para tudo, um conselho para cada dilema, e sua palavra era lei. Para Ana, inicialmente, isso parecia um sinal de cuidado e dedicação, um líder genuinamente preocupado com o bem-estar de seu rebanho. Mas, com o tempo, a linha entre orientação e controle começou a se borrar. Aos poucos, a atmosfera de amor e acolhimento deu lugar a uma sutil pressão. Quem não participasse das campanhas de arrecadação ou questionasse alguma decisão de Elias era visto com desconfiança, como alguém que não estava em sintonia com o Espírito. Ana, com sua fé renovada, tentava ignorar essas pequenas dissonâncias. Ela estava tão grata por ter encontrado um propósito novamente que não queria estragar a magia. Mas então surgiram as histórias sobre as curas milagrosas. Elias frequentemente trazia ao palco pessoas que supostamente haviam sido curadas de doenças terminais, paralisias e cegueira por sua intercessão divina. Ele as apresentava como prova viva do poder do cartel da fé. Ana, em sua busca por um milagre para sua própria dor, sentia um misto de admiração e uma pontada de ceticismo. Como era possível?
Seria tudo realmente obra de Deus? Ou havia algo mais por trás daquele espetáculo de fé? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A estrutura do cartel da fé revelava-se mais complexa e intrincada do que Ana inicialmente imaginara. Não era apenas um líder carismático e seus seguidores. Era uma organização meticulosamente construída, com camadas de hierarquia e métodos de doutrinação que se aprofundavam a cada dia. Elias, o centro de tudo, posicionava-se não apenas como um pastor, mas como um profeta, um intermediário direto com o divino, cuja palavra era inquestionável. Seu passado, envolto em mistério e meias verdades, era um dos pilares de sua autoridade. Boatos sobre uma infância humilde, uma iluminação repentina e experiências místicas em terras distantes circulavam entre os fiéis, alimentando a aura de santidade que o envolvia. Ninguém ousava questionar a origem de seu poder, pois fazê-lo seria, de certa forma, duvidar da própria fé. Ao redor de Elias gravitavam seus subordinados leais, um círculo interno de pastores e diáconos que funcionavam como extensões de sua vontade. Eles eram os executores das diretrizes de Elias, os disseminadores de sua doutrina e os principais reforços da manipulação. Com sorrisos complacentes e olhares vigilantes, eles garantiam que cada membro se mantivesse na linha, repetindo incessantemente as mensagens de Elias e isolando qualquer voz dissonante. Eram os olhos e ouvidos do profeta, reportando qualquer desvio, qualquer sinal de questionamento. A exploração financeira era o motor oculto por trás da fachada de espiritualidade. Os dízimos, inicialmente apresentados como uma oferta de gratidão, transformaram-se em exigências exorbitantes. Elias pregava que a verdadeira fé era demonstrada através da doação irrestrita, prometendo bênçãos multiplicadas para aqueles que plantassem suas sementes generosamente. Além dos dízimos, havia as doações voluntárias para projetos mirabolantes. A construção de um novo templo, a expansão da obra, o envio de missionários que, na realidade, serviam para engordar os cofres do cartel e garantir o estilo de vida luxuoso de Elias e seus assessores. A venda de objetos sagrados, lenços ungidos, óleos com poder de cura, livros autografados por Elias, completava o esquema, transformando a fé em um produto a ser consumido. Ana observava com uma crescente sensação de desconforto como o cartel tecia uma teia de controle cada vez mais apertada em torno de seus membros. O isolamento era uma ferramenta poderosa. Gradualmente, os fiéis eram incentivados a romper laços com amigos e familiares que não compartilhavam da mesma visão ou que, de alguma forma, pudessem contaminar sua fé. Afaste-se daqueles que não entendem seu novo caminho, Elias aconselhava, e seus subordinados ecoavam a mensagem. Aos poucos, o mundo exterior se tornava um lugar perigoso, cheio de tentações e influências negativas, e o cartel, o único porto seguro. A família de Ana, que antes a procurava com frequência, agora recebia respostas evasivas e desculpas esfarrapadas para não visitá-los. Ela sentia a culpa, mas o medo de desagradar a Elias e de ser vista como fraca na fé era maior. Ainda assim, a dúvida persistia, corroendo as bordas de sua fé. As curas milagrosas que Elias encenava com tanta frequência começaram a parecer performances ensaiadas. Ela notou a repetição de certas frases, a teatralidade exagerada, a falta de acompanhamento posterior dos curados. Uma tarde, enquanto ajudava na organização dos bastidores de um grande evento, Ana presenciou algo que gelou seu sangue. Um dos curados, um homem que supostamente havia recuperado a visão,
Tropeçou ao sair do palco e foi rapidamente amparado por um dos subordinados leais de Elias. Em um sussurro apressado, o subordinado repreendeu o homem. Lembra-te do que combinamos, não estrague tudo. O homem, com os olhos aparentemente fixos no vazio, balançou a cabeça em reconhecimento. Aquela cena, rápida e quase imperceptível, foi um choque para Ana. A imagem do homem, que momentos antes era a prova viva do poder divino de Elias, agora parecia a de um ator, cumprindo um papel. A cura era uma farsa, uma cruel manipulação da esperança alheia. Aquele vislumbre da realidade por trás da cortina dourada do cartel da fé fez o estômago de Ana revirar. Era um ato de crueldade disfarçado de correção divina, uma peça de teatro para manter os fiéis cativos. A semente da dúvida havia germinado, e Ana sabia que não poderia mais ignorar o que seus olhos viam. O que mais estaria escondido sob o manto de santidade de Elias. A sua mente começou a traçar um caminho que ela não imaginava ser possível. A cena, gravada em sua mente com uma clareza perturbadora, tornou-se o catalisador para um conflito interno avassalador. Ana sentia o peso daquele segredo, o choque entre a fé fervorosa que a havia impulsionado até o cartel e a realidade brutal e cínica que agora se desenhava diante de seus olhos. A imagem do homem cego, que na verdade não era cego, mas um cúmplice na farsa, dançava em sua memória, corroendo cada pilar de sua crença. Era como se o véu que cobria seus olhos tivesse sido bruscamente arrancado, revelando uma paisagem árida de engano e exploração. Ela tentava conciliar o Elias carismático e acolhedor que a tirara do fundo do poço com o manipulador cruel que orquestrava tais farsas. Seria possível que um homem tão abençoado pudesse ser tão desonesto? As inconsistências e contradições começaram a se acumular, não apenas nas curas, mas em outros aspectos da vida no cartel. As promessas de prosperidade para os que doavam incessantemente raramente se concretizavam, exceto para o círculo interno de Elias. Os milagres eram sempre grandiosos e públicos, nunca pequenos e pessoais, como os que ela tanto ansiava para si. Ana começou a observar com mais atenção os outros membros, buscando sinais de que talvez não fosse a única a sentir essa crescente inquietação. Em conversas sussurradas nos corredores, em olhares trocados durante os cultos, ela percebeu que não estava sozinha. Havia outros com a mesma semente de dúvida plantada em seus corações. Um murmúrio de descontentamento, sutil como o vento, mas perceptível para quem estivesse atento, começou a circular entre os membros mais antigos, aqueles que tinham visto as promessas de Elias se perderem no tempo e as exigências financeiras aumentarem exponencialmente. Pequenos grupos se formavam após os cultos, e Ana, com cautela, tentava se aproximar, ouvindo fragmentos de queixas sobre a falta de transparência nos gastos, ou sobre a rigidez das regras que pareciam se aplicar apenas aos fiéis comuns e não à elite do cartel. Essa busca por respostas, por validação de suas suspeitas, não passou despercebida. Elias e seus subordinados leais, mestres na arte da observação e do controle, tinham olhos e ouvidos em todos os lugares. A inquietude de Ana, antes contida, começava a se manifestar em sua postura, em seu silêncio, durante os momentos de euforia coletiva, em suas perguntas mais incisivas durante os estudos bíblicos. Ela notou olhares mais longos dos subordinados, sorrisos forçados que não alcançavam os olhos e uma certa frieza nas interações que antes eram calorosas. Era uma ameaça velada, uma sensação de que estava sendo monitorada, de que cada passo em falso seria notado e, eventualmente, corrigido. A família de Ana, por sua vez, estava cada vez mais preocupada com seu afastamento.
As ligações telefônicas eram raras e curtas, as visitas inexistentes. Sua mãe ligava constantemente, a voz carregada de angústia, perguntando sobre sua saúde, sobre sua vida, tentando entender o que a havia transformado tanto. Ana inventava desculpas, dizia que estava muito ocupada com os compromissos da igreja, que havia encontrado seu caminho e que eles deveriam se alegrar por ela. Mas a verdade era que ela sentia falta deles, e a culpa por tê-los afastado, por ter permitido que o cartel se interpusesse entre ela e seus entes queridos, pesava em sua consciência. A voz da mãe, cheia de carinho e preocupação genuína, era um lembrete constante do mundo que ela havia deixado para trás. Um mundo onde o amor era incondicional e não exigia sacrifícios financeiros ou adesão cega. No entanto, a semente da dúvida, uma vez plantada, não podia ser erradicada. Ela crescia, alimentada pelas evidências e pelas contradições. Ana não conseguia mais aceitar as explicações superficiais, as promessas vazias, as curas encenadas. Ela precisava ir mais fundo, entender a verdadeira natureza daquele lugar que um dia lhe prometera salvação. A necessidade de desvendar a verdade tornou-se uma urgência, um fogo que ardia em seu peito. A sensação de que havia algo muito maior e mais sinistro por trás das cortinas da fé a impulsionava. Determinada a encontrar respostas, Ana começou a prestar atenção a detalhes que antes ignorava. Ela observou os movimentos dos subordinados de Elias, as maletas que eles carregavam após as grandes arrecadações, os carros de luxo que apareciam e desapareciam discretamente. Ela notou a forma como os livros de contabilidade eram manuseados com extremo sigilo, sempre longe dos olhos dos membros comuns. Havia uma sala nos fundos da sede do cartel, sempre trancada, onde apenas Elias e seu círculo mais íntimo tinham acesso. A curiosidade de Ana se tornou incontrolável. Ela precisava saber o que estava escondido ali, o que era tão secreto que precisava ser guardado com tanto rigor. Em uma noite de insônia, enquanto todos dormiam, Ana se levantou, impulsionada por uma força que ela não conseguia mais conter. Ela precisava descobrir o que havia por trás do véu do cartel da fé. Ela precisava saber o segredo sombrio sobre a arrecadação de fundos do cartel. A curiosidade de Ana transformou-se em uma necessidade urgente de ação. Ela não podia mais viver sob o véu da ignorância, ou pior, da cumplicidade silenciosa. A cena do homem supostamente cego e o murmúrio sobre a arrecadação de fundos a impeliram a uma decisão irrevogável. Ela investigaria. Começou a coletar provas discretamente, observando cada movimento, cada conversa, cada transação suspeita. Seu pequeno caderno, escondido sob o colchão, tornou-se um diário de anotações clandestinas, registrando horários, nomes, valores e inconsistências que antes passavam despercebidas. Cada linha escrita era um passo mais perto da verdade, mas também um passo mais fundo no perigo. A sede do cartel, antes um refúgio de paz, agora parecia uma fortaleza opressora. Ana precisava de ajuda, de alguém que enxergasse além da fachada de Elias. Em sua busca por informações fora do grupo, ela se lembrou de um nome, um ex-membro que havia sido expulso por questionar as práticas financeiras do cartel. João, um homem de meia idade com um olhar cansado, mas sagaz, havia tentado alertar outros, mas fora silenciado e difamado por Elias. Ana o encontrou em um café modesto, distante da influência do cartel, e compartilhou suas crescentes suspeitas. João, inicialmente cético e amargurado, viu nos olhos de Ana a mesma chama de indignação que um dia o consumira. Ele revelou que era jornalista investigativo antes de se juntar ao cartel em um momento de desespero pessoal, e que tinha um arquivo de dados sobre as operações financeiras de Elias que nunca pôde usar. A ajuda inesperada, um aliado com experiência e informações cruciais, acendeu uma nova esperança em Ana.
Juntos, Ana e João começaram a traçar um plano para expor o cartel. João tinha contatos na mídia e nas autoridades, mas precisava de provas irrefutáveis, algo que pudesse desmascarar Elias de uma vez por todas. Ana, por estar dentro, seria seus olhos e ouvidos. Eles se encontravam secretamente, trocando informações e estratégias. O plano era arriscado, exigia movimentos calculados e uma discrição absoluta. O objetivo: obter acesso à sala trancada, o santuário das operações financeiras de Elias, onde Ana suspeitava que o verdadeiro segredo da fortuna do cartel estava escondido. Enquanto Ana e João teciam sua teia de investigação, a paranoia de Elias crescia. Ele sentia a inquietação se espalhando, e seus subordinados estavam cada vez mais vigilantes. Um dos amigos mais próximos de Ana dentro do cartel, um jovem chamado Daniel, a quem ela confiava seus medos e frustrações mais profundos, começou a notar sua mudança de comportamento. Daniel, cego pela lealdade a Elias, interpretou a crescente independência de Ana como um sinal de deslealdade ao profeta. Ele, que havia sido resgatado da rua por Elias e via o líder como um pai, não podia conceber que o homem que o salvara pudesse ser um impostor. Movido por um senso distorcido de justiça e devoção, Daniel, em um ato de traição dilacerante, denunciou Ana a Elias. A notícia da traição de Daniel chegou a Ana por um murmúrio apressado de um dos membros insatisfeitos que sentia empatia por ela. Elias sabia. Seus olhos estavam sobre ela. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O tempo havia acabado. Ela precisava agir imediatamente. João a alertou para o perigo iminente. Eles não hesitarão, disse ele com a voz grave. Elias protegerá seus segredos a qualquer custo. Naquela noite, sob o manto da escuridão, Ana tentou se infiltrar na sala proibida. Ela usou o conhecimento que havia adquirido de rotinas e horários, esgueirando-se pelos corredores silenciosos. Com o coração batendo descompassadamente, Ana conseguiu forçar a fechadura da sala. Lá dentro, pilhas de documentos, extratos bancários, recibos de doações e registros de propriedades se espalhavam em mesas e prateleiras. Era mais do que ela esperava. Ela começou a fotografar tudo com o celular, com a pressa e o temor de ser descoberta. De repente, ouviu passos se aproximando. Eram os capangas de Elias. Ela foi vista. A fuga de Ana foi desesperada. Ela correu pelos corredores, o som dos passos se intensificando atrás dela. Escondendo-se em meio às sombras, ela conseguiu escapar por uma saída de serviço pouco usada. Perseguida pelos capangas do cartel, ela sabia que sua vida estava em risco. Eles não a deixariam viver para contar o que vira. Mas, em suas mãos trêmulas, ela segurava o celular com as fotos dos documentos. Um dossiê com informações incriminatórias. Ela estava encurralada, mas não estava de mãos vazias. As provas estavam ali, esperando para serem reveladas. Com o dossiê digital em suas mãos trêmulas, Ana sabia que não havia mais volta. As imagens e documentos eram a prova irrefutável da fraude e da manipulação que Elias perpetrava sob o manto da fé. A adrenalina da fuga ainda corria em suas veias, mas a determinação era ainda mais forte. Ela não era mais a mulher vulnerável que buscava esperança. Era uma guerreira em busca de justiça, com a verdade como sua arma. João, seu aliado, a aguardava em um local seguro, um pequeno apartamento alugado no subúrbio, longe dos olhos e ouvidos do cartel. Ao ver Ana, ele notou a palidez em seu rosto, mas também o fogo em seus olhos. Você conseguiu, ele sussurrou aliviado ao ver o celular em suas mãos. Ana mal conseguia falar ofegante, mas assentiu. Juntos, eles analisaram o material. Eram extratos bancários de contas secretas em paraísos fiscais,
registros de propriedades luxuosas em nome de laranjas, recibos de compras de bens extravagantes com dinheiro que deveria ser destinado a obras sociais e, o mais chocante, listas de doadores com valores exorbitantes, muitos deles manipulados para entregar suas economias de uma vida. O Cartel da Fé não era apenas uma seita, era uma máquina de lavar dinheiro e enriquecimento ilícito. A notícia da fuga de Ana e do possível vazamento de informações atingiu Elias como um raio. O desespero começou a tomar conta de seu semblante, outrora inabalável. Ele ordenou uma caçada implacável por Ana, mobilizando seus capangas mais leais, incluindo Daniel. A lealdade cega de Daniel, porém, começava a ser corroída por uma semente de dúvida. Ele tinha visto o pânico nos olhos de Elias, a fúria descontrolada, tão diferente da imagem de serenidade que o líder sempre projetava. A denúncia de Daniel, que ele acreditava ser um ato de devoção, agora parecia ter desencadeado algo terrível. A imagem de Ana, sempre tão sincera, começou a assombrá-lo. João, com sua experiência jornalística, rapidamente organizou o material. Ele contatou seus antigos colegas da mídia, jornalistas investigativos que ele confiava e também as autoridades. A história era explosiva e a credibilidade de Ana, como ex-membro, seria fundamental. Eles prepararam um plano para expor Elias publicamente em uma coletiva de imprensa que seria transmitida ao vivo, garantindo que a verdade chegasse ao maior número de pessoas possível. O confronto seria direto e irreversível. No dia marcado, a sede do Cartel da Fé estava em polvorosa. Elias, sentindo o cerco se fechar, tentava desacreditar Ana. Ele usava seus púlpitos e canais de comunicação para difamá-la, chamando-a de apóstata, agente do inimigo e louca, tentando minar sua credibilidade antes mesmo que ela pudesse falar. Mas era tarde demais. As sementes da dúvida já haviam sido plantadas e a imprensa estava sedenta por uma história. Ana, ao lado de João, enfrentou as câmeras. Com a voz embargada pela emoção, mas firme na convicção, ela narrou sua jornada, desde a tragédia pessoal que a levou ao cartel, passando pelas promessas vazias, a manipulação, as evidências de fraude, até a traição de Daniel e sua fuga desesperada. Ela mostrou as fotos dos documentos, os extratos, as provas irrefutáveis. A cada palavra, a cada imagem exibida nos telões, a máscara de Elias começava a ruir. A coragem de Ana inspirou outros. Ex-seguidores que antes viviam no medo e no silêncio começaram a se manifestar. Alguns, encorajados pela transmissão ao vivo, ligaram para as emissoras. Outros se apresentaram às autoridades. Seus testemunhos corroboravam a narrativa de Ana, adicionando detalhes sobre as pressões psicológicas, as extorsões financeiras e as falsas curas. A onda de denúncias se tornou um tsunami. Daniel, assistindo à coletiva, viu a verdade nua e crua. A culpa o esmagou. Ele procurou Ana e, em lágrimas, pediu perdão, oferecendo-se para testemunhar contra Elias. Sua confissão foi um golpe final na credibilidade do líder. A queda do Cartel da Fé foi rápida e espetacular. Elias, encurralado pela mídia e pela polícia, foi preso em sua própria sede. A imagem do profeta sendo algemado e levado com o olhar de ódio e desespero, foi televisionada para todo o país. O império de mentiras e manipulação desmoronou. Os bens foram confiscados, as contas congeladas, e a justiça começou seu lento, mas necessário curso. Ana viu a justiça sendo feita, mas a sensação não era de euforia. Era de alívio, sim, mas também de um cansaço profundo. A batalha estava ganha, mas a guerra contra as cicatrizes da fé cega apenas começava. Ela agora precisava lidar com as consequências de suas ações e a reconstrução de sua vida, de sua fé, de sua própria identidade.
A vitória sobre Elias e a desarticulação do cartel da fé trouxeram um alívio imenso, mas a euforia era passageira. Ana, embora vitoriosa, carregava as cicatrizes profundas de uma batalha que não fora apenas externa, mas também interna. O trauma de ter sido enganada, de ter sua fé e esperança exploradas, era um fardo pesado. As noites eram povoadas por pesadelos, ecos das promessas vazias e dos olhos manipuladores de Elias. A dor não era apenas emocional, era uma exaustão existencial que a fazia questionar cada escolha, cada crença. A confiança, antes uma rocha em sua vida, desfez-se em pó, deixando um vazio que parecia impossível de preencher. A reabilitação dos ex-membros do cartel tornou-se uma prioridade para as autoridades e para a própria Ana. Ela sabia que muitos, como ela, estavam perdidos em um labirinto de desilusão e culpa. Centros de apoio psicológico e social foram estabelecidos, oferecendo terapia, grupos de apoio e assistência para reconstruir vidas destroçadas. Ana dedicava horas a esses centros, ouvindo histórias que espelhavam a sua, oferecendo um ombro amigo e a prova viva de que a recuperação era possível. A cada testemunho, a cada lágrima partilhada, um pedaço de seu próprio coração começava a remendar-se. O reencontro com sua família foi um dos momentos mais delicados e importantes em sua jornada de cura. A culpa pelo afastamento e pela dor que causara a eles ao se isolar no cartel era quase insuportável. Seus pais, embora aliviados por tê-la de volta, carregavam a mágoa de anos de silêncio e preocupação. As conversas foram longas e difíceis, permeadas por desculpas e lágrimas. Ana explicou a teia de manipulação em que se viu presa, a cegueira que a impediu de ver o óbvio. Lentamente, com paciência e amor incondicional, os laços familiares começaram a se refazer, mais fortes e verdadeiros do que nunca. O perdão, tanto o que ela recebeu quanto o que ela se deu, foi um bálsamo para sua alma. Com o tempo, Ana percebeu que sua experiência, dolorosa como foi, poderia ser uma ferramenta poderosa para o bem. Ela encontrou um novo propósito em ajudar outras vítimas de manipulação religiosa. Transformou sua dor em força, sua vulnerabilidade em empatia. Começou a palestrar em seminários, universidades e comunidades, compartilhando sua história com uma honestidade brutal. Não era fácil. Cada palavra reabria feridas, mas a esperança que via nos olhos dos ouvintes, a conexão que estabelecia, a impulsionava. Ela falava sobre os sinais de alerta, a importância do pensamento crítico, a necessidade de questionar e de proteger a própria autonomia espiritual. Sua luta não se limitou à conscientização. Ana tornou-se uma voz ativa na defesa de leis mais rigorosas contra crimes de manipulação e fraude religiosa. Trabalhava com advogados e legisladores, pressionando por mudanças que pudessem proteger os vulneráveis. Fundou uma organização sem fins lucrativos, Discernimento e Liberdade, dedicada a oferecer apoio legal e psicológico a vítimas de cultos e seitas abusivas. A cada vitória, por menor que fosse, a chama da esperança em seu peito se avivava. Ela sabia que a luta seria longa, que os Elias ressurgiriam sob novas formas, mas estava pronta. A jornada de Ana, de uma mulher quebrada pela tragédia a uma ativista incansável, era uma prova da resiliência do espírito humano. Ela havia reconstruído sua vida, não apenas para si mesma, mas para todos aqueles que ainda sofriam em silêncio. A fé, para ela, não era mais uma entrega cega a um líder carismático, mas sim uma busca incessante por verdade, justiça e compaixão. Ela havia aprendido que a fé verdadeira floresce no discernimento, na liberdade de questionar e na coragem de lutar pelo que é certo. Era um caminho árduo, com cicatrizes visíveis e invisíveis, mas Ana sabia que estava no caminho certo,
guiada por uma nova esperança e um propósito inabalável. O cartel da fé havia roubado muito dela, mas não conseguira roubar sua essência, sua capacidade de amar e de lutar. A história de Ana era um lembrete vívido de que, mesmo nas ruínas da desilusão, a nova esperança poderia florescer, mais forte e mais sábia. A reflexão final de Ana não era de amargura, mas de uma profunda sabedoria conquistada a duras penas. Sua jornada, que começou na fé cega e na vulnerabilidade de uma tragédia pessoal, havia se transformado em uma odisseia de iluminação e resiliência. Ela olhava para trás, para a mulher perdida que entrou no cartel da fé, e via uma estranha, quase irreconhecível. A Ana de hoje era forjada no fogo da desilusão, temperada pela verdade e moldada pela coragem. Sua fé, antes um refúgio passivo, tornara-se uma força ativa, um motor para a mudança e a justiça. Não era mais sobre aceitar sem questionar, mas sobre buscar, discernir e proteger a integridade de seu próprio espírito. A mensagem que Ana agora propagava era clara e ressoava com uma urgência palpável. A importância de questionar e buscar a verdade, mesmo nos contextos mais sagrados. Ela enfatizava que a fé genuína não teme o escrutínio, que a espiritualidade verdadeira se fortalece na dúvida honesta e na busca por um entendimento mais profundo. Sua voz, antes silenciada pelo medo e pela doutrinação, era agora um farol para aqueles que ainda estavam perdidos na escuridão da manipulação. Ela ensinava que a fé não deveria ser uma prisão, mas uma libertação, um caminho para a autodescoberta e para uma conexão autêntica com o divino, livre de intermediários fraudulentos e agendas ocultas. O impacto de sua história era inegável. A conscientização sobre os perigos da manipulação religiosa havia crescido exponencialmente. Artigos, documentários e debates públicos surgiram, muitos deles inspirados diretamente pela coragem de Ana. As autoridades estavam mais atentas, os legisladores mais dispostos a discutir reformas. A sociedade, em geral, começou a olhar com mais ceticismo para os líderes carismáticos que prometiam milagres em troca de fortunas. A história de Ana não era apenas um conto de superação pessoal. Era um catalisador para uma mudança social mais ampla, um alerta para a fragilidade da mente humana diante da promessa de soluções fáceis e da exploração da esperança. O legado de Ana transcendeu sua própria experiência. Ela se tornou um símbolo de coragem e redenção, uma heroína improvável que, de vítima, transformou-se em advogada dos oprimidos. Seu nome era sussurrado com respeito e admiração nos círculos de apoio a vítimas e nas salas de audiência. A organização, Discernimento e Liberdade floresceu sob sua liderança, expandindo seu alcance e oferecendo um porto seguro para inúmeras pessoas que, como ela, haviam sido enganadas e feridas. Ana provou que a voz de uma única pessoa, quando movida pela verdade e pela justiça, pode ecoar por toda uma nação, inspirando uma legião de outros a encontrar sua própria voz. A conclusão da história de Ana não era um ponto final, mas um novo começo. Ela vislumbrava um futuro onde a fé seria exercida com discernimento e liberdade, onde a espiritualidade seria um caminho para a plenitude e não para a exploração. Acreditava que, embora o mal sempre encontrasse novas formas de se manifestar, a vigilância constante e a educação seriam as melhores defesas. Ana continuava sua jornada, sem ilusões, mas com uma esperança inabalável na capacidade humana de aprender, de crescer e de se reerguer. A vida de Ana era a prova de que, mesmo após a mais profunda das escuridões, a luz da verdade sempre encontra um caminho para brilhar. A verdadeira fé não cega, ela ilumina o caminho para a verdade.